Olá pessoal, bem-vindos a mais um painel do nosso Summit Êxito de Empreendedorismo. Meu nome é Diogo Garcia, sou Startup Hunter, líder da Confraria do Empreendedor e sócio conselheiro do Instituto Êxito. Hoje, em nosso painel aqui, a gente vai falar sobre colaboração e aprendizado contínuo em tempos de mudanças exponenciais. E é uma grande honra estar com esses dois amigos aqui, o Anderson Rocha e o André Sanches, para a gente discutir esses temas aqui com vocês. Primeiro, André, você poderia se apresentar, por favor? Muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui no Instituto Êxito de Empreendedorismo e participar deste summit incrível para poder trazer para você muito conhecimento e muito conteúdo. Eu sou André Sanches, mentor, palestrante e coach, nexialista de mindset e cultura ágil, ajudando organizações e pessoas a terem muito mais sucesso. Na carreira corporativa, passei pelo mercado financeiro, chegando a CEO da São Paulo Turismo, dentro da indústria de eventos. Eu sou CEO também da Alotus, uma startup, estamos começando esse ano, com experiências que transformam. Então, experiências que transformem os empreendedores. Eu estou muito satisfeito de estar com você, Diogo, e com o nosso amigo Anderson. Obrigado, André. Um período incrível com vocês. Sim, o prazer aqui é nosso. Anderson, por favor, você pode se apresentar rapidamente aqui pra gente? Claro, meu nome é Anderson Rocha, eu sou empreendedor imobiliário, advogado de formação e especialista em leilão. Hoje aqui vou dividir com vocês conteúdo, experiência, mas mais do que tudo, falar um pouco da importância do conhecimento. Expor para vocês como é definitivo na vida da gente, como o divisor de águas acontece quando a gente desperta para o conhecimento. Vai ser um prazer estar com vocês aqui hoje e nesse bate-papo tão maravilhoso. E agradecer ao nosso presidente Janguier Diniz. Com certeza, muito Podemos obrigado. esquecer ele, que nos convidou para participar não só desse summit, mas também de fazer parte do Instituto Êxito, que é uma coisa que eu diria uma das iniciativas mais importantes do nosso país nos últimos anos. Perfeito. Para começar aqui a nossa discussão, né? A gente está falando muito de colaboração. Eu sou líder de uma comunidade colaborativa, né, de empreendedores chamada Confraria, e nesse momento agora, não apenas de pandemia, mas quando a gente percebe que existem, né, se fala tanto em mudança exponencial a todo momento, né, novas tecnologias, inovação disruptiva. E aí, André, eu queria entender, primeiro, o que é um nexialista, tá? Porque eu fiquei bem curioso, apesar de já te conhecer, mas eu vi que esse termo aqui pode gerar curiosidade aqui na turma, e também como é que você vê esse novo momento, né, onde as pessoas de fato têm colaborado mais e dentro dessa perspectiva, não apenas de pandemia, mas também, né, de tantas mudanças que acontecem no mundo. Legal, muito boa pergunta. Comentando agora sobre o termo nexialista, foi cunhado por um escritor inglês e ele trouxe, era uma viagem ali no espaço e tinha o capitão dessa viagem cercado por vários especialistas e o capitão era a pessoa que coordenava esses especialistas e ele tinha o conhecimento do que cada um era especialista. Ele era o generalista, portanto, e os tripulantes eram os especialistas. Mas ele tinha que confiar na equipe e também entender um pouco do trabalho de cada um. Por isso, em cada uma das necessidades, ele entendia um pouco. Então ele ficava entre o que o mercado costuma falar que é o perfil generalista ou o perfil especialista, o nexialista está no meio dos dois. E aí o que é bacana para o público fixar aqui, que é um nexialista, é uma pessoa que funciona com a cabeça de hiperlink, uma cabeça de conexões. E aí, por que isso é muito bom hoje em dia nesse mundo VUCA, né? O acrônimo aí, acho que boa parte das pessoas conhecem, quem ainda não conhece é esse mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. É fundamental saber fazer as conexões. Quanto mais rápido a gente conseguir fazer essas conexões, e o ponto que você puxou, as colaborações, mais rápido a gente sai de uma crise, mais rápido a gente consegue empreender fazendo essas conexões. Então eu tenho ali um negócio, eu preciso sobreviver, eu preciso mudar o meu negócio neste contexto volátil, nessa bagunça, nesse caos. Então é oportuno com que o trabalho colaborativo, através dessa cabeça de hiperlink, poxa, quem que pode me ajudar com vendas? O Anderson pode me ajudar com vendas, já vou me conectar muito rápido com ele. Bom, eu tenho um problema com o meu estoque. Quem é o meu mentor aqui? E o Instituto Êxito está repleto de mentores, então é uma oportunidade para vocês contarem com os mentores do Êxito. Essa cabeça de hiperlink vai conectando e vai trazendo agilidade. Já contei um pouquinho do mindset ágil. Exato. Não, é engraçado você falar de conexão, até tem um termo que eu estou usando agora que é conectólogos. Você é um conectólogo nato, né?
E por falar em conexão, né, e colaboração, a gente não pode deixar de falar de conteúdo, né, até porque essa colaboração ela está vinculada aí ao que tem de novo, ao que vem de novo, a tanta informação que é disponibilizada no mundo. E aí, Anderson, você que é empresário, visionário, tem um website aí, que eu queria até entender um pouco desse website, o que é. Como é que você vê essa questão do aprendizado contínuo no momento em que você tem tanta informação disponível, você tem, obviamente, redes de colaboração, que é muito bom, o êxito se coloca nesse papel, se posiciona muito bem. Como é que você vê essa questão como é que eu consigo manter uma cadência de aprendizado contínuo, seletivo, no momento em que eu tenho tanta informação dentro desse mundo VUCA que o André trouxe? Olha, desde sempre eu aprendi uma coisa no começo da minha trajetória, que se você não... Eu gosto do exemplo do Einstein, que a vida é uma bicicleta que a gente tem que estar pedalando. Quando você para de pedalar, você cai. E, na verdade, o conhecimento é igual. O conhecimento, ele se renova constantemente. Antigamente, as coisas levavam 50 anos para mudar, hoje levam 5 anos e amanhã vão levar 2 ou 3 anos. Então, se você não tiver a consciência de que você precisa dedicar constantemente tempo para reciclagem, para o aprendizado de coisas novas. Eu sou da época da máquina de escrever, né, que virou uma coisa simplesmente de museu. Então, você imagina se eu tivesse ficado na máquina de escrever, como é que eu ia lidar hoje com computadores, com smartphones ou coisas do gênero. Então, esse ponto para mim é o que faz diferença entre um empreendedor visionário, real, aquele que enxerga aquilo que quer e que deseja, daquele que simplesmente tem apenas um lampejo, uma vontade pequena, mas sem subsídio. Se nós não tivermos conhecimento, a gente não consegue separar o joio do trigo e muito mais, a gente não consegue entender como as coisas funcionam. Essa é a primeira questão. E o segundo ponto que eu acho fundamental é o seguinte: 1 mais 1 sempre vai ser mais do que 2. Eu aprendi com Napoleão Hill que o Mastermind é a união de 2 ou mais pessoas, mas com harmonia. Sem harmonia não nasce o Mastermind, sem harmonia não nasce essa colaboração maior que é a soma de todos nós, dentro de um projeto único, de uma visão, de algo que a gente queira alcançar. Se você parar para pensar, todo o grande intento, ele aconteceu na coletividade. Eu queria aqui deixar claro que o individualismo, ele é limitado. A partir do momento que você se une a 2 ou mais pessoas, o limitado dá lugar ao ilimitado. Dá lugar à possibilidade de você construir e fazer coisas que a tua mente pode conceber e que a grande maioria não vai ter condições de fazer. Porque não tem nenhum conhecimento, nenhum entendimento de como é importante você ter esse link. Por isso, colaborar, estar junto, dividir informação, trocar conhecimento e você viver esse dia a dia é muito importante. Não só para você ganhar dinheiro, mas para você se atualizar e entender o que está acontecendo de verdade. Hoje tudo muda muito rápido, a gente não tem condições de acompanhar tudo isso. E muita gente, às vezes, vai ficando para trás, não porque não tenha condições de fazê-lo, mas porque não entende a necessidade de dedicar uma parte do teu tempo, todo dia, toda semana ou todo mês, para ir buscar isso e entender que você precisa expandir os teus conhecimentos. Na hora que você dá, você fica credor. Alguém vai ter que te devolver isso de alguma forma. Não, é muito legal quando você fala dessa questão de dar, segundo Adam Grant, né, você tem aquela teoria do dar e receber, que são os givers, os takers e os matchers. Então, literalmente, os givers, que são aqueles que se doam, né, que tendem a colaborar mais, eles recebem isso e trocam. Então, é muito bacana você trazer esse... Eu gosto de trazer sempre essa passagem do Adam Grant, que é importante para a gente falar sobre essa questão de doação. E um ponto bacana, Anderson, você comentou, se antes conhecimento era poder, hoje eu acho que conhecimento compartilhado é poder, né? A inovação do teu negócio pode vir de um outro negócio. Então, eu acho que é super importante essas redes colaborativas, quanto mais heterogêneas, melhor, para que você possa, de fato, se conectar com outras pessoas de mercados diferentes, né, para poder, eventualmente, enxergar uma oportunidade que você não viu, tá? É verdade, eu olho isso como se fosse no direito à prova emprestada. Boa. Aquela prova que você tira de um outro processo para usar no teu. A experiência emprestada, o conhecimento emprestado, aquele que foi desenvolvido por um terceiro, mas que você pode fazer uso dele. Nós estamos vivendo a era da informação, saímos da era industrial, estamos na era da informação, mas mais do que isso, já estamos vivendo a era do compartilhamento.
Poucas pessoas entenderam isso, mas essa é a realidade. Tanto que a gente vê um movimento muito forte de comunidades, né? Para Exato. compartilhar. E assim, André, é muito bacana quando a gente está, né, falando da teoria aqui, né? Do que é importante, né? Do ponto de vista de colaborativo, qual o impacto que tem isso aí. Mas na prática, você que é um mentor, especialista no assunto de cultura e mindset ágil, como é que você vê isso acontecendo de fato nas empresas, startups, enfim, né? Só para a gente entender se o que a gente está falando aqui, ele se reflete na realidade das empresas brasileiras. Boa pergunta. A gente tem feito até um trabalho bem bacana aqui no próprio Instituto Êxito como mentor de mentores. Boa. Então, foi um trabalho bem bacana que fizemos para que os mentores recebessem essa formação através de uma escolha de metodologia, de ferramentas. Então, na linha do que o Anderson falou, é fundamental tomar emprestado um conhecimento já aplicado, um conhecimento prático. Um ponto que eu acho que é super importante para quem está empreendendo agora é, neste mar de conhecimento, neste mar de metodologias, de aprendizados, de separar um pouco o joio do trigo. Então, buscar mentores, e aí na prática eu tenho visto muito êxito, usando até o próprio nome do Instituto, mas é um fato constatado, os empreendedores que têm buscado o mastermind, têm buscado a colaboração, tem tido um avanço muito mais rápido, muito mais sólido, muito mais perene ao longo do tempo. Então, o que eu tenho visto nesse ecossistema mesmo de startups, ou até pequenos negócios, muitas vezes até a gente fala de empreendedorismo, mas tem um empreendedor que empreende no CNPJ de outro, né? O Geraldo Rufino fala muito isso. Então, quem tem empreendido através do quê? De um mindset prático. Então, tem as ferramentas, elas estão disponíveis, é super importante, mas fica uma dica importante de não entrar nessa paranoia de eu vou buscar todo o conhecimento do mundo. Não, eu busco uma parte que me torne melhor, todo dia melhor. E aí eu aplico, porque só o conhecimento é pouco. Se não aplicar, a gente não aprende, não internaliza, não cria o hábito. Não criei o hábito, eu não consigo colocar em prática, eu não consigo validar se deu certo ou não. Validei e deu errado, busco um novo conhecimento, busco uma nova ferramenta, é isso que a gente tem aplicado muito aqui no Instituto, e com este aprendizado, que é o aprendizado rápido, você consegue ter sucesso mais rápido. Perfeito. Muito boa pergunta. E aí, aproveitando, hoje a gente está num mundo em que se discute muito fake news, você não sabe efetivamente a veracidade das informações, notícias que você recebe. Como é que você vê, e aí você está falando de empreendedores que estão ávidos por informação, ávidos para entender, para se conectar, e a gente está com tanta informação disponível, né, com veracidade ou não, e eu queria entender como é que um nexialista, como é que alguém que de fato tem que procurar essa informação para poder obviamente, crescer dentro da sua jornada, qual o conselho que você daria para essa turma, porque às vezes a gente sente o FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, que é aquele medo de você perder alguma coisa. E eu sei que os empreendedores têm isso, né? Eles, nossa, o que é que está acontecendo? Se eu ficar 24 horas dormindo, alguma coisa vai acontecer. Como é que lida com isso? Porque gera uma ansiedade, né? São os gatilhos mentais que até o pessoal utiliza. São gatilhos mentais gatilhos de escassez, gatilhos de eu vou ficar fora, eu preciso aproveitar. E aí é o oportunista, a engenharia social de quem manipula, né? Muitos golpes, uma série de coisas, acaba utilizando. Basicamente, e de forma muito direta, para separar o fato do fake, é o pensamento crítico. Não tem jeito, precisa ter esse espírito crítico, olhar a fonte. E aí é o que o espírito crítico? Acabei de receber lá uma informação, por qual canal que for, internet, WhatsApp, hoje em dia a gente recebe de tudo quanto é lugar, né? Até tomando banho você está recebendo informação. É olhar qual que é a fonte, eu conheço a fonte, não conheço, a pessoa, o emissor se identificou, é relevante, não é? Tem que ter um pouco daquela pulguinha atrás da orelha para falar, poxa, será que a esmola é demais o santo? Não deveria desconfiar? Então tem que olhar, olha o conteúdo, se tiver um pouco de erro ali, poxa, desconfie, tem o desconfiômetro um pouquinho ligado. Tem muito oportunista no mercado, um monte de gente vendendo curso, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Então quem está empreendendo nessa sociedade do aprendizado, que a gente tem comentado, tem que tomar cuidado com essas armadilhas. Gostei desse ponto. Eu acho que esse ponto é super importante, crítico, né? Até para a discussão aqui, Anderson, sobre essa perspectiva de você trabalha você tem um website, né? Que eu queria que você comentasse, tá? Você não falou, eu queria que você comentasse. E como é que você vê
dentro disso que o André trouxe, nesse novo mundo agora, em que as pessoas buscam informação, principalmente em tempos de pandemia, né, que a gente está fazendo muito curso online, existem muitos coaches e pessoas que querem, né, dar mentoria e cobram por isso. Como é que você vê, fala um pouco do teu site, por favor, claro. E como é que você, já que você tem essa experiência com digital, e como é que você vê esse movimento hoje desses coaches, desses mentores online, dessa turma que tem trazido conteúdo para milhões de pessoas, principalmente na esfera aí de empreendedorismo, né, que é um tema que virou, né, ficou pop, né? E é bom, a gente gosta, a gente quer que o tema fique realmente mais conhecido e mais discutido. Mas como é que você vê esse movimento de fato dessas pessoas que, de alguma forma, alguns têm conteúdo para compartilhar e, obviamente, a gente não pode deixar de considerar que existe aí oportunismo também e é importante a gente deixar muito claro porque a gente está falando de curadoria de conteúdo e de conhecimento. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, uma palavra que eu ouvi e gostei muito, que é o seguinte: eu gosto de seguir um avatar testado. Boa. Eu acho que o joio do trigo a gente separa quando você vê quem está por trás da câmera, se esse alguém realizou alguma coisa, se esse alguém colocou empreendimentos de pé, se esse alguém efetivamente foi testado, ou ele passou 2 ou 3 semanas desempregado, leu 3 ou 4 livros e achou que, portanto, ele era um mentor, que ele conhecia tudo, que ele sabia de tudo, mas que na hora H ele nunca realizou nada. Eu costumo separar o joio do trigo dessa forma. Perfeito. É a maneira com que eu enxergo, porque nós temos aí, eu não chamaria de charlatões ou coisa do gênero, não. Eu chamaria de oportunistas, como bem colocou. Só que eu vejo que quando você vai a fundo procurar entender aquela pessoa que está te transmitindo o conhecimento, você vai saber exatamente se você tem uma pessoa ali com conteúdo absolutamente teórico ou uma pessoa que teve a oportunidade de testar aquilo na vida, que empreendeu, que teve um comércio, uma indústria, qualquer tipo de negócio, foi um artesão, não importa, né? Um filmmaker ou qualquer outro tipo de atividade, você precisa primeiramente entender se aquela pessoa que está te passando aquela informação, ela efetivamente testou na prática. Então, essa é a maneira com que eu vou separando esse mar de conhecimentos que existem aí. Em segundo lugar, vou falar para vocês de um projeto nosso filantrópico chamado Bilionário em Treinamento. Esse projeto, na verdade, é um desejo que eu sempre tive de escrever um livro, mas que eu acabei convertendo em vídeos e criei um curso absolutamente gratuito, sem pegadinha, sem cartão de crédito no quarto vídeo, sem nada. É um curso de 365 vídeos, são vídeos diários, porque eu na vida só mudei minha cabeça quando eu o fiz de forma paulatina, passo a passo e dia após dia. Quando eu fui absorvendo conhecimento, com muito conhecimento de forma rápida, eu não consegui colocar em prática. Então eu aprendi que a gente deve dosar e deve fazer isso dia após dia, porque é uma mudança de hábito, é uma mudança de percepção real da vida. Você passa a enxergar diferente. Eu não sei quanto a vocês, mas eu levei muito tempo para aprender a falar inglês, porque eu negligenciei isso no começo da vida. Então fui aprender a falar inglês depois. E foi uma diferença enorme para mim chegar numa cidade e ler uma placa e chegar numa cidade e ler o que eu não estava lendo. Eu olhar para aquilo e simplesmente aquilo não dizer nada para mim. Assim é o conhecimento. Quando a gente não tem conhecimento, a gente vive as situações e enxerga como eu, uma placa escrita em inglês sem você saber o que estava dizendo. Como se você enxergasse uma placa em chinês. Sim. Acredito que, não sei Já se você fala comigo. mandarim. Então, quando cheguei na China, eu disse, pô, se me soltarem aqui, eu não chego em lugar nenhum, porque eu não consigo me comunicar de forma nenhuma. E foi assim que eu entendi. E dessa forma eu quis levar um conhecimento de conteúdo verdadeiro e importante, mas fazendo de uma forma diferente, fazendo de uma forma que não tem disponível no mercado. Você não vai encontrar ninguém dando curso gratuito de 1 ano, vídeos diários. No nosso você não pode maratonar, porque você precisa assistir dia após dia para entender a mudança disso. E a base disso, que mudou a minha vida, foi o livro do Napoleão Hill, A Lei do Triunfo. Eu tenho que ler esse livro, ainda não li. Você já leu, André? Fantástico. Fantástico, né? Em 1995 eu quebrei. E foi através desse livro que eu reconstruí minha vida e as coisas passaram a dar certo. Porque eu entendi que, na verdade, não existe uma receita de bolo, existe um caminho. Sim. Se você se dispuser a segui-lo, você vai conseguir alcançar os teus objetivos finais. Então hoje, não dá para você, voltando aqui ao tema desse
volume enorme de informações que a gente tem disponível, não dá para você separar se você antes não observar quem é que está te transmitindo aquilo. De onde é que veio? O que esse cara fez? Né? O que ele realizou? O que ele empreendeu? Ele é professor, ele não é professor? Ele é empreendedor, ele é comerciante, ele é industrial? O que foi que ele colocou de pé para que ele tenha autoridade para estar falando aquilo para você de forma consciente, de forma realística e mais do que isso, de forma testada, que é o que o Geraldo Rufino passa todos os dias para nós. As experiências dele são de quem viveu tudo aquilo, quem passou por todas essas etapas. Quebrou, inclusive, várias vezes e tem muito a contribuir em termos de aprendizado, né? É verdade. Então é isso que para mim, hoje, você pode utilizar como dica para separar o joio do trigo, separar as coisas que realmente você deve dar atenção daquelas que fazem parte desse volume enorme de conteúdo e de informação que muitas vezes até atrapalha, no meu entender, aqueles que estão buscando algo específico, aqueles que estão buscando uma coisa que vai fazer diferença no negócio deles ou naquilo que eles estão querendo efetivamente realizar. Perfeito. Esse é o meu entendimento. Muito bacana. E, André, é bacana essa questão do conhecimento disponível e o André Sator falou que ele era da época da máquina de datilografia, enfim, eu também sou, tá? E aí, André, eu queria saber um ponto específico. Hoje a gente fala dos novos millennials, da turma nova, que já tem muita informação, que é totalmente googável, né? Todos os temas. Como é que você vê essa questão da convivência entre, né, uma geração nova, uma geração que está em transição entre esses dois mundos e uma geração que, obviamente, não nasceu nesse mundo de tecnologia? Porque é conflitante, é complementar, a experiência é importante, de fato, a gente até brinca, o cabelo branco é importante para que efetivamente você consiga aí desenvolver não só empresas, mas também pessoas, porque tem uma questão desses novos millennials que chegam cheios de informação, muito rápido, eles são totalmente conectados, diríamos assim. Como é que você vê essa convivência entre tantas gerações diferentes? Vou começar até numa frase que o Anderson comentou: 1 mais 1 é maior do que 2. Eu passei pelo mercado financeiro e na fusão do Itaú e Unibanco, e nós vimos isto, que duas grandes instituições somando 1 mais 1 e, de fato, o resultado ser maior do que o 2. E aí um ponto que foi bem bacana, a heterogeneidade de todas as raças, gerações, é fundamental, é muito oportuno para se construir esse conhecimento coletivo e o aprendizado contínuo. Então, quanto mais a gente tiver integrado sexo, raça, a diversidade, a pluralidade, mais a gente vai ter o cabelo grisalho aprendendo como que passa ali foto, como que é um jeito novo, um user experience, uma usabilidade melhor do que a antiga máquina de escrever. Então, agora, lógico que tem toda a experiência por trás, tem todo o conhecimento, isso é muito importante. Eu tenho visto muitas empresas, fica os parabéns aqui de quem tem recontratado muitas pessoas da melhor idade. Legal. Para justamente trazer a experiência, trazer o aprendizado e muitas vezes trazer até um ritmo mais cadenciado. Os millennials, claro, são ansiosos, eu sou ansioso, acredito que vocês dois também o sejam. Muito. Não somos os novos millennials, mas a gente tem uma gana muito rápida de fazer acontecer, de resultado. Isso é bom, é positivo. Só que se não for de uma forma cadenciada, um aprendizado mais contínuo, mais pautado, acaba se atropelando. Então tem muita empresa que tem trazido essa experiência, esse cadenciamento no ritmo de produção, de desenvolvimento, no ritmo de produção mesmo, para poder ter essa sinergia. Então eu acho extremamente fundamental essa integração entre todas as gerações e aí a diversidade mais plena possível. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta para os dois agora, né? André, aproveitando aqui que você trouxe essa questão de conflito de gerações, como é que você vê a questão da formação, né, das pessoas, capacitação, que se em um momento, né, 3 anos atrás, eu sonho era entrar numa universidade para depois ingressar no mercado de trabalho e tudo mais, como é que você vê hoje essa questão da capacitação, da formação das pessoas? De fato, tem de mudar? Esse modelo que existe hoje, ele precisa ser revisto? Ele já é revisto? Qual é a tua percepção
no Brasil dessa questão da educação, no momento em que a gente tem edtechs, no momento que a gente tem tantos cursos online, obviamente respeitando e olhando olhando se efetivamente aquela pessoa tem autoridade, né, no tema. Então, como é que você vê a questão da formação aí nesse novo contexto? Eu tenho visto muitos avanços, principalmente da época de uma educação voltada e que foi muito oportuna na Revolução Industrial, onde precisávamos formatar mesmo cabeça, corpo, mente para o processo produtivo, agora para um processo criativo. Então as escolas mais tradicionais já não estão dando conta, já constataram que não estão dando conta, então começaram a inovar no seu modelo de aprendizado. E aí a gente vê a pluralidade de conteúdos, de formações e por aí vai. Então eu acredito muito que estamos caminhando em encontrar modelos híbridos, e aí passa até pelo online e presencial, cursos de curtíssima duração. Se eu tenho alguma coisa que eu preciso aprender para entregar uma semana depois, dentro do contexto de startup, eu não vou para uma escola de formação de 4 anos. Agora, se eu preciso, minha vontade é empreender na área da saúde, eu quero cuidar de pessoas, eu vou ser médico, não tem como fugir de um curso de longa duração. Claro. Então, eles vão conviver. Cursos mais tradicionais vão acabar? Não. Eles vão se manter com novas tecnologias. E aí a gente vê realidade aumentada, realidade virtual, vê todos esses avanços tecnológicos que são muito oportunos. Agora, cursos de pequena duração, eles são incríveis, são fantásticos. E aqui a gente tem, por exemplo, a plataforma Êxito de empreendedorismo, mais de 300 cursos de formação rápida, conteúdo rápido, cirúrgico, para você que tem alguma dificuldade, seja em vendas, no tema que for, você já adquire esse conhecimento, coloca, o ponto que o Anderson falou, coloca em prática, aprende, e aí o Mindset Ágil olha, inspeciona, está dando certo, continua, não está dando certo, adapta a estratégia, adapta o caminho. Então esse é um pouco do Mindset Ágil. Muito boa pergunta. Perfeito, obrigado. E Anderson, o que você pensa sobre essa questão da capacitação, da formação em tempos de mudanças exponenciais? Eu costumo dizer o seguinte, a gente nunca viveu na humanidade a presença de 5 gerações ao mesmo tempo, no mercado de trabalho e no dia a dia do conhecimento. Quando eu fiz vestibular, só tinham cursos tradicionais, não existia mentoria, não existiam vídeos, a internet estava começando, não existia o que a gente está vivendo aqui hoje. Mas as pessoas que estavam lá, elas ainda estão aqui. E junto com os milênios, junto com toda essa nova geração, houve um mix, uma miscigenação que fez com que acontecesse coisas que eu não imaginava estar vivo para ver. Como, por exemplo, você contratar pessoas acima de 50, 60 anos para trazer o cadenciamento na tua empresa, para segurar a ansiedade, para manter aquelas pessoas que estão trabalhando. Como uma comparação mais simples, quando você tem a seleção de futebol brasileira, né, tem sempre 1, 2 ou 3 jogadores que já ganharam uma Copa do Mundo, que estão ali muito mais pela experiência e pelo aquilo que podem transmitir para a molecada que está com todo o gás, com toda a energia, e que podem até segurar e dizer, olha, não dispara agora, espera um pouco, deixa o cara entrar ali, sabe, dá aquela experiência que ele não vai ter porque não viveu, porque a gente pode ler o que tiver disponível no mundo, a gente jamais vai obter experiência sem viver. A experiência, ela demanda a vivência como algo para ser validado. Conhecimento não, a aurora do saber, basta você ler, buscar cursos e se aculturar da melhor maneira possível, que você vai conseguir conhecimento, mas não experiência. Então, o que eu vejo hoje, estou muito feliz de estar vivendo esse momento da humanidade, que é o momento onde eu interajo com a minha filha de 18 anos, da mesma forma com que eu interajo com o meu sócio de 60. Legal. Uma coisa que tem feito uma diferença muito grande na minha vida. E por fim, que é um ponto que eu acho fundamental, no passado nós tínhamos que fazer tudo. Nós tínhamos que obter o conhecimento como um todo. Para eu ser empreendedor numa empresa, para eu botar um negócio de pé, eu precisava ter um conhecimento praticamente de todas as áreas da minha empresa. Hoje isso não é mais necessário. As pessoas passaram a entender que cada peça do quebra-cabeça, se você tiver, vamos dizer assim, o conhecimento técnico e a sabedoria e a percepção de escolher bem, você terá um negócio com muito mais resultado do que se você
tiver o conhecimento sobre todas as áreas. Que é o que o André comentou, né? Exatamente. Essa questão de você, às vezes, quer ser generalista, quer saber de tudo e aí acaba não tendo... Perdendo. Exato, exatamente. Porque você precisa desse retorno, porque é impossível que a gente consiga administrar tudo só, né? Então hoje a gente tem sistemas, hoje a gente tem pessoas que podem ocupar esse espaço, hoje a gente tem um sem número de pessoas produzindo conteúdo e informação que você pode se utilizar, como ele bem colocou, de forma cirúrgica, né? Ou seja, eu preciso saber como é que troca o pneu de um carro. Eu não preciso aprender a construir um carro, eu vou lá e procuro um vídeo, procuro um curso que um borracheiro, um mecânico vai me ensinar a trocar o pneu do carro, ponto. Né? No passado não, a gente precisava aprender a construir um carro inteiro para conseguir aprender a entender como é que se trocava o pneu de um carro. Então, esse momento que a gente está vivendo colaborativo, na minha opinião, é o que vai ser, vamos dizer assim, um divisor enorme de águas na nossa vida. Porque se você olhar a lista da Forbes, nos últimos 20 anos, ela vem modificando os primeiros lugares, né? Os 10 primeiros lugares, vamos dizer assim, dando lugar. O pessoal da era industrial está ficando para trás, né? E o pessoal da era da informação está tomando lugar lá em cima nas cabeças. Por quê? Porque vende só conteúdo e informação? Não. Porque aprendeu e conseguiu escalar de uma forma que jamais a era industrial teria conseguido, porque não existia internet. Não existia maneira da gente unificar 1 milhão de pessoas num único clique. Hoje é possível falar com você, com ele ou com qualquer pessoa, com 2, 3 cliques, com 2, 3 mensagens, isso roda o mundo 20 minutos depois. É impressionante essa capacidade que nós conseguimos de transmitir. Por isso das fake news, por isso que muita gente se utiliza disso para o outro lado. A vida inteira vai ser assim. No passado também era igual, né? Você tinha os charlatões e continua tendo. Só que eles mudaram o mecanismo, mudaram a forma de fazer. Verdade. Mas o estelionatário continua aí. Ele não desapareceu, né? Então, esse momento, essa vivência que a gente está tendo, ela é fantástica. E um ponto que eu gostaria de colocar aqui, para encerrar esse item, é dizer o seguinte: na época em que eu fui criado, quando jovem, eu tenho 47 anos, a gente tinha, por mais amigo e legal que teu pai fosse, havia um gap, havia um espaço entre o pai e o filho, né? Não só pelo respeito, mas como pela aquela coisa de que ele era, que tinha o conhecimento, quem tinha, vamos dizer assim, era o dono da verdade. Sim. Hoje isso não existe mais, né? Porque quando você tenta, vamos dizer assim, até por uma questão de pai e filho, dar aquela ludibriada no teu filho ou coisa parecida, ele pega o telefone e diz: ó, pai, você está dizendo não é isso aí não. Está aqui o Google, o papai Google está dizendo que não é por aí que você está dizendo isso, mas na verdade é aquilo. Então, isso também aproximou as pessoas. Isso também aproximou o filho do pai por conta dessa interação. Hoje eu aprendo com as minhas filhas tanto quanto, se não mais do que elas aprendem comigo. Isso é muito bacana, isso é muito interessante, porque isso também está transformando a vida das famílias, né? A sociedade familiar, ela expandiu não só sobre a questão do gênero, né? Sobre a questão de você vivenciar outras realidades do que nosso passado, mas principalmente pelo fato de ter rompido essas barreiras, que na verdade eram barreiras institucionalizadas pela sociedade, não pelo convívio, né? Porque no passado você precisava impor o poder, na grande maioria das vezes, pela força. Sim. E não pelo conhecimento e pela eleição real daqueles que estão sendo liderados por você. Então, por isso que eu olho e vejo e sou um entusiasta desse momento que a gente está vivendo. É muito bom, e dá para perceber que vocês são entusiastas, o brilho nos olhos, né, quando a gente fala sobre esse tema. E só um depoimento aqui, eu como professor, André e Anderson, eu percebo que a forma também de ensinar mudou, tá? Até para a educação para adultos, a gente trabalha com andragogia, que é trazer a experiência daquele aluno para construir a aula. Então, não necessariamente aquele modelo de aula tradicional, onde você tem uma aula extremamente explanatória, onde você só fala, ele está totalmente defasado. Então, hoje, o modelo, né, de aula, quer seja não só em mentoria, ou universidade, faculdade ou curso, é você efetivamente trazer o aluno como protagonista. Ouvir, capturar as experiências que ele tem, conectar com os conceitos, porque assim você de fato consegue conectar o aluno, aquela pessoa que está assistindo o curso, ao conteúdo que você traz. Então,
eu vejo que já há uma mudança também, até na academia, eu dou aula na XP, na Escola Conquer, de vendas inclusive, e eu sempre tento capturar muito do que os alunos vivem, né? Porque isso engrandece, isso traz, reforça e torna mais rica a discussão, né? E é mais fácil para o aluno fixar. Então a gente está no momento também que você tem que trazer aquele aluno, aquele que aprende, como protagonista do conhecimento. E um ponto, André, que eu queria trazer aqui para você é sobre essa questão do conhecimento, tá? Que eu acho que é uma discussão bem importante. A gente fala de colaboração e de disseminação de informação, mas é muito fácil você compartilhar conteúdo, conhecimento com a sua rede, que também tem acesso a essas fontes, certo? Então você retroalimenta um networking que é legítimo. Mas quando a gente fala de milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso à informação qualificada, às vezes não têm acesso nem à internet, como é que você vê essa questão, né, de você formar mais pessoas, inclusive trazendo o papel do próprio Instituto Êxito, do qual nós somos sócios aqui, e, enfim, e o impacto dessa iniciativa para que você efetivamente consiga, como conectólogos, né, e como pessoas que são preocupadas em colaborar, em disseminar informação, como é que você vê esse processo, né, de compartilhamento com aqueles que também não estão na sua rede, não têm acesso à sua rede, não têm acesso a você e que precisam de informação e conhecimento aí para crescer? Eu vou responder a tua pergunta, muito boa, partindo do que o Anderson falou, que ele tem aprendido com a filha dele. Eu tenho aprendido com meu filho inteligência emocional, por exemplo, porque tem que cuidar do camarada num contexto de pandemia. Tenho 2 filhos, Bernardo e Guilherme, e eu aprendo sim inteligência emocional com eles. Então acho que o conhecimento, ele hoje é possível você adquiri-lo, você experienciá-lo, experimentá-lo em qualquer oportunidade. Princípio de vasos comunicantes, eu fui relembrar de lá, de não sei quanto tempo atrás, chamando o seguro para ir lá consertar um banheiro que eu tinha e discutindo de igual para igual. Não, eu não sou formado como encanador, mas discutindo ali, entendendo e achando uma solução comum. Meu aprendizado mais profundo de vasos comunicantes foi com uma pessoa ali, um prestador de serviço. Então, extrapolando, exponencializando esse aprendizado, esse conhecimento que a gente tem ao nosso alcance, literalmente falando, todo mundo que está aqui nos assistindo tem que começar a usar isso em casa, nas comunidades, nos bairros, começar a aplicar, identificar essas oportunidades de aprendizado. Porque às vezes a gente acha que esse aprendizado, esse conhecimento está só lá na escola. Perfeito. E aí ele não está. É claro, não obstante, tem o papel do governo, é fundamental, isso precisa continuar. Tem o papel da iniciativa privada, que é o exemplo do Instituto Êxito, tem outros institutos, tem várias empresas grandes, de médio e grande porte, que começam a fazer esse tipo de retribuição para a sociedade. Então acho que o Anderson falou que é um momento incrível, que eu sou apaixonado de estar vivo e quero ficar mais uns 100 anos aí para ver muita dessa ebulição humana. Então, o Estado tem o seu papel fundamental, precisa continuar sim os investimentos na área da educação. O setor privado tem e vem conquistando esse espaço de multiplicar através de plataformas, através de conhecimento, através de trabalho voluntário, organizações não governamentais, tem bastante coisa. Os famosos institutos também de cada uma das companhias. Agora eu queria trazer esse ponto que é aproveitar sim teu pai, a tua mãe, a tua família, o teu entorno, o teu vizinho. Quer praticar empatia? Teu vizinho está do teu lado, camarada. Cara, isso é muito bacana. Eu moro em apartamento, eu pratico empatia todo santo dia, porque eu moro em uma comunidade. Então, às vezes, não precisa ir tão longe para praticar empatia. Dentro de casa você começa a praticar. Então, pegando esse conhecimento que a gente falou amplamente, que ele é abundante, ele está abundante e cada vez mais abundante, no celular, a gente tem aí já a população com uma grande gama de acesso do celular. Então, o celular é a porta para o mundo, porque ele tem internet, né? A maioria dos aparelhos. Quem estiver lá na ponta, na comunidade, que ainda não tem alguns centros da própria prefeitura daqui de São Paulo, que tem os centros que permitem acesso. Então, é só buscar, levanta a mão, procura ali no bairro, procura no entorno, alguém vai indicar uma instituição do governo que dê esse acesso. E uma vez com o acesso, que acho que estaria resolvido,
O conhecimento é adquiri-lo e colocá-lo em prática, como o Anderson falou. Gostei bastante desse ponto. Nossa, excelente, André, excelente. Eu acho que quando a gente fala desse mundo tão digital, VUCA, e a gente fica assustado, né, com tanta informação e digital, internet, você trouxe um ponto que eu acho que é super importante, que se conecta com o que o Anderson comentou, que é que você pode aprender com o teu filho, com o teu vizinho, né, com alguém que está perto de você. Não necessariamente você precisa acessar um guru de vendas ou, né, você pode aprender com o comerciante ali do lado. Então, eu acho isso muito bacana também, de você se conectar também ali no corpo a corpo com as pessoas, ouvir, inclusive. E uma pergunta aqui final para vocês, a gente está terminando o painel, se deixasse a gente ficaria aqui mais 3 painéis, porque eu estou achando ótimo o papo, aprendendo e ouvindo. Muito bacana. O que é que vocês entendem de legado, né? A gente não pode deixar de falar desse momento aí delicado, crítico, né? De pandemia, de isolamento, de quarentena. O que é que vocês acham que a gente pode considerar como legado nesse momento do ponto de vista de colaboração e aprendizado contínuo? O que é que vocês viram, o que é que vocês têm percebido que vocês acreditam que isso vai seguir aí mesmo no pós-pandemia, Anderson? Olha, eu enxergo o seguinte, tá? Quando eu era bem jovem, a gente não tinha esse movimento de meio ambiente, a gente não vivia essa preocupação com o meio ambiente. E quando eu era jovem, vivendo esse momento, eu não me sentia parte. Eu achava que o meio ambiente, o lixo e as coisas, eu não tinha nada a ver com aquilo. Que alguém que tinha que tratar e cuidar daquilo. E o tempo foi passando e eu fui começando a entender que eu não só sou parte, como sou responsável por tudo que está acontecendo. Perfeito. Então, nesse momento, eu tive um clique e disse, poxa, a partir do momento que as pessoas começam a entender que elas são parte do problema e da solução, ela começa a entender a importância de se integrar, a importância de compartilhar, a importância de saber que se ela deixar o lixo ali e não recolher na data correta, não só ele está prejudicando o meio ambiente, mas como vai acontecer de ter mosquitos, de termos pernilongos, de termos eventualmente doenças transmitidas por animais que estão no lixo, né? Então, a partir desse momento, você começa a perceber que você é ator principal, que você não é coadjuvante, que você está dentro do mundo, das coisas, da tua vida, da vida de todas as pessoas que estão, de uma certa forma, interrelacionadas a você. E ainda mais, se hoje, na China, o governo decidir que cada chinês tem que comer uma coxa de frango a mais, vai faltar frango no mundo, minha gente, porque está tudo interligado. Exato. Porque toda a produção de frango no mundo, ela é dividida entre todos os países do mundo. Não existe mais só a produção daqui ou só a produção dali. Hoje o mundo é uma coisa só. Mesmo que a gente não queira acreditar, essa é a grande realidade. Então a minha mensagem para você que está em casa, que está assistindo a gente, é entender que você faz parte. Procure se integrar o mais rápido possível. Procure entender que o resultado da tua comunidade primária, que é a tua família, bem como da secundária, parte dele pertence a você. Fica fora dessa questão de achar que você simplesmente é coadjuvante. Assume o teu papel de ator principal, arregaça as mangas e começa a empreender, meu amigo. Começa a cuidar da tua vida, começa a tomar atitudes que vão fazer diferença na tua vida, porque o primeiro passo quem dá é sempre você. Caraca, depois dessa injeção de conteúdo e ânimo, André, o que é que você deixa aqui como mensagem final diante dessa pergunta aí sobre legado? Vou deixar uma mensagem e com base nessa mensagem vou deixar a bola para você finalizar, porque você é o expert de colaboração em comunidades, hein? Boa, opa! Segura essa. Aqui. Bom, na linha do que o Anderson comentou, acho que esse tempo de isolamento, esse tempo de pandemia trouxe muita reflexão e muito momento oportuno para pensarmos no próximo, de sairmos do isolamento, do individualismo e de irmos para o coletivo. Não tem mais uma única pessoa que consiga chegar muito longe sozinha, uma única empresa que não dependa da sua rede de fornecedores, da sua rede de parceiros. Então, de forma muito objetiva, a minha mensagem é: seja protagonista do seu vizinho, seja protagonista de quem está do seu lado, se importe com quem está do seu lado, seja o colaborador, se você já tem uma empresa, seja o teu parceiro, porque como o Anderson falou, é uma cadeia, está tudo integrado, não dá para espremer, para estrangular o camarada do lado, porque ele também está inserido numa cadeia que é a mesma que você, empreendedor, está inserido. Então,
Mensagem do André Sanches: precisa empreender, precisa fazer acontecer, precisa ser protagonista. E para ser protagonista de forma muito objetiva, um método super direto, 1, 2, 3, vai lá e faça acontecer. Nossa, Para você fechar, meu amigo. Para fechar, depois desses depoimentos eu não tenho nem o que falar, mas assim, o que eu diria aqui, né, como quem lida nesse mundo de colaboração o tempo inteiro, é que nesse momento eu concordo com vocês, né, é preciso você sair um pouco da sua caixa, né, sair um pouco do seu isolamento caviar, principalmente, né, que tem muita gente que está isolada, mas está isolado dentro de casa, pedindo delivery, enfim. Olhar para o lado, como você comentou, e olhar para o lado, pessoal, não é impactar 1 milhão de pessoas. Se você faz algo pelo seu vizinho, se você ajuda uma pequena e média empresa, né, porque eu tenho amigos, né, que têm restaurantes que passaram por momentos muito críticos. Então, se você ajuda de alguma forma, ajuda a pessoa que trabalha na sua casa, ajuda as pessoas que trabalham com você, contigo, eu acho que isso já é um grande passo. A gente está falando muito sobre a questão de saúde mental na pandemia. Às vezes uma ligação muda o dia de uma pessoa. Então, a colaboração ela também não é apenas você trazer conteúdo, é você exercitar empatia e tentar se colocar no lugar do outro para ajudá-lo, porque a gente tem tanta gente nesse momento, principalmente empreendedores, extremamente vulneráveis. Então, uma palavra de conforto, uma ligação, uma videoconferência já faz muita diferença. E como vocês falaram, é protagonismo mesmo. A gente está num mundo, de fato, que vai mudar. A pandemia veio para potencializar isso, mas o que a gente tem para frente aí é muita mudança mesmo. Inovação, projetos de inovação de empresas que estavam engavetados, eles se tornaram realidade. Então, é preciso sim se atualizar, é preciso se conectar. E acho que tem um elemento aqui que acho que pode resumir um pouco essa questão da busca. É curiosidade. Independente se é na internet, se é com teu amigo, se é com teu pai, a gente tem que ser curioso. A gente tem que querer entender o que está acontecendo no mundo, né? No mundo tão conectado, para que a gente possa efetivamente trazer o melhor para a sua realidade. Então, o que é melhor para o outro não é melhor para você, o que é bom para o outro não é bom para você, mas eu acho que se você entender um pouco do contexto e ser nihilista? Um nexialista? Nexialista, você vai fazer os hiperlinks corretos aí das suas conexões. Então, conecte-se, aprenda, faça diferença e seja protagonista. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Anderson. Foi um prazer estar com vocês aqui. E a gente segue na programação do Êxito de Empreendedorismo Summit aqui, com os próximos painéis. Muito obrigado e até mais.